Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Olá, o Conexão Poder recebe Jorge Yanai, do Democracia Cristã. Ele que é médico, é suplente do senador Wellington Fagundes e está na disputa pela única vaga aí do Senado por Mato Grosso. Tudo bem, candidato? Bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no Conexão Poder. Nós que somos do Democracia Cristã, não temos horário político, não temos no horário eleitoral. E essas são as únicas oportunidades que a gente tem de entrar nos lares dos mato-grossenses para propor as nossas ideias. Essa campanha parece estar um pouco apertada para o senhor, né? Porque está sem horário político, essa verba eleitoral aí do partido também não foi tão gratificante, digamos assim, né? O que te levou a entrar nessa disputa, candidato? Eu acredito que a política tem que ser mudada, né? Eu sou contra o carreirismo. Sou contra políticos que ficam 20, 30 anos no poder e ficam lutando no poder pelo poder e não usando o poder para beneficiar o povo. Eu saio candidato para que o povo saiba que, embora em situações muito precárias, mas que gente de bem também tem que disputar a política, porque é da responsabilidade de todos nós. Nós dependemos de tudo na vida da gente, no dia a dia, nós dependemos da política. E eu tenho a experiência, sou médico, este ano completo 50 anos de medicina, 43 anos de medicina dedicados à cidade de Sinop e região. Sou daquela época que não tinha energia elétrica, água, telefone, televisão, absolutamente nada na minha região. E nós lutamos, brigamos e desenvolvemos a parte norte do estado de Mato Grosso. E a minha experiência, o meu conhecimento das dificuldades e das soluções que nós podemos encontrar, e principalmente de todos os problemas que eu tenho encontrado nas minhas andanças, principalmente pelo interior de Mato Grosso, são a saúde. E a saúde é a minha especialidade. Bom, o senhor já foi senador e deputado estadual, é suplente do Wellington Fagundes, mas nunca assumiu uma cadeira no Senado nessa legislatura. Isso meio que é de praxe, né? O senador sair, né, de licença para que o suplente possa assumir. O que o senhor acha, o que ocorre, por que o senhor não veio assumir nessa legislatura, por um momento, a cadeira no Senado? Como você disse, já fui deputado estadual. Meu principal objetivo foi, naquela época, levar energia elétrica e hidrelétrica farta e abundante para a nossa região norte do estado, promover o desenvolvimento e crescimento. Fui segundo suplente do senador Jonas Pinheiro, com a morte dele, assumiu Gilberto Gellner por 2 anos, e assim mesmo ele me cedeu, porque era a vontade do senador Jonas Pinheiro que eu ocupasse o Senado Federal. Ocupei o Senado Federal por 4 meses, e agora nessa legislatura sou o primeiro suplente do senador Wellington Fagundes, e por razões pessoais dele, talvez, tem gente que gosta muito do poder, não quer largar um minuto sequer, e não me cedeu nenhum dia para que eu pudesse levar também as minhas pautas em relação à saúde, em relação à segurança e infraestrutura do estado de Mato Grosso. Eu, nesta minha candidatura, já combinei com o meu primeiro e segundo suplente. O primeiro suplente é o professor Paulo César, aqui da capital da Baixada Cuiabana. O segundo suplente é de Barra do Bugres, é um médico também. E já combinamos nós três de que, eleitos, todos nós três iremos ocupar o Senado Federal. É evidente que durante 8 anos de mandato, em algum momento, tanto o primeiro quanto o segundo suplente irão ocupar. Mesmo porque o doutor Egberto, lá de Barra do Garça, representa uma região da Grande Tangará da Serra. O professor Paulo César representa aqui a Baixada Cuiabana e eu represento o norte do estado. Então nós temos prerrogativas diferentes, nós temos pautas diferentes para as regiões. Eu conheço todo o estado do Mato Grosso, porque eu tive a oportunidade, com toda a dificuldade, de andar
em todo o estado de Mato Grosso, todas as regiões. Conheço todas as regiões do estado de Mato Grosso. Mas eu darei a oportunidade para que os meus primeiros e segundo suplentes também tenham a oportunidade de ocupar o Senado Federal, porque a gente não ganha eleição sozinho, a gente ganha eleição em conjunto. Então, aquele que ganha a eleição e vira as costas para o companheiro, não deveria ter história da política. Doutor, em relação, só uma questão, o senhor falou, eu acho que fica muito claro a importância desse rodízio, porque não é simplesmente uma alternância de poder, é que cada um representa uma determinada região, então ele estando em ocupação daquela cadeira, ele vai conseguir levar as demandas da sociedade. Só que o senhor falou uma coisa muito interessante que me chama um pouco a atenção para o espectro da política brasileira, que é essa ânsia pelo poder, que eu acho que talvez é o que mais atrapalha. Eu imagino que essa ansiedade pelo poder, essa ânsia, essa obstinação pelo poder, nunca vai acabar na política brasileira, porque isso é algo do ser humano, né? Intrínseco ao ser humano. Mas como dosar isso para que não atrapalhe, para que essa vaidade política não atrapalhe o andar da carruagem na política brasileira, que a gente vê que muita coisa se trava por essa vaidade, por essa ânsia pelo poder? Deveria mudar o sistema político, né? Porque o sistema político brasileiro permite que isso aconteça. Eu, por exemplo, sou a favor do voto distrital. Então, tanto para deputados estaduais e federais, se fôssemos distritais, nós teríamos todas as regiões de Mato Grosso representadas na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. E eu acredito que o poder não deveria ser dado por mais de 2 mandatos, por exemplo, no mesmo segmento. É deputado estadual, 2 mandatos. É federal, 2 mandatos. É senador, 1 mandato, que são 8 anos. Poderia ser, eventualmente, 2 mandatos. Governador não deveria ser 2 mandatos. Presidente da República não deveria ser 2 mandatos. Deveria ser um mandato de 5 anos, eventualmente 6 anos, para que pudesse ter alternância. Porque são como essas grandes empresas, nós não podemos perpetuar as mesmas pessoas no mesmo cargo, pois elas acabam viciadas pelo sistema, e o poder, eu sempre digo que o poder é muito mais sedutor do que qualquer outra coisa. O dinheiro, todo mundo tem a oportunidade de ter dinheiro, por mais difícil que seja a vida do cidadão hoje, amanhã ele pode ser um cidadão abastado, mas o poder é uma coisa difícil. O poder, quando ele chega no poder, ele acaba tomando conta da pessoa e fazendo com que ele imagine ser alguma coisa que ele não é. O senhor acredita, então, que na sua avaliação, a política ela é feita para manter os mesmos no poder? Nesse sistema político porque é simples de ver. A democracia cristã, nós tivemos aqui, o Partido Nacional recebeu 9 milhões de reais para ser dividido no Brasil inteiro. E tem partido político aí que recebeu 1 bilhão de reais. Então é uma luta desproporcional. Então, quando eu falo que é contra carreirismo, porque eu sou médico, eu vivo da medicina, faz 50 anos que eu vivo da medicina. E eu vou fazer política porque durante esses 50 anos, e principalmente durante os 43 anos aqui no estado de Mato Grosso, eu acumulei conhecimentos e experiência suficiente para ver as dificuldades que passam as pessoas na periferia do estado, as dificuldades que passam, e todo mundo reclama de tudo. Reclama da educação, reclama da segurança pública, reclama das estradas, e as estradas realmente tem algumas estradas até chamadas Rodovia da Morte, como é essa BR-163, mas acima de tudo reclama da saúde. E essa doença, o Covid-19, mostrou muito claro como o planeta todo, mas de forma especial o estado de Mato Grosso, como nós estamos fragilizados diante de um mal que venha assolar o nosso estado de uma forma repentina. Eu sou médico já há mais de 60 anos, então já liberado de estar à frente para a luta do Covid. Mas mesmo assim, por diversas ocasiões, eu tive na linha de frente também, atendendo pacientes com Covid-19, peguei a doença do Covid, fiz as minhas vacinas, e vi gente sofrendo, pessoas ajoelhadas no corredor, segurando nas calças da gente, no avental da gente, chorando por uma vaga no UTI,
porque o seu parente, seu filho, sua mãe, seu irmão estava morrendo e precisando de uma vaga no UTI. Então nós precisamos mudar todo esse sistema, fazer com que esse sistema de saúde possa abranger todo cidadão mato-grossense. Doutor, o senhor é de direita, conservador, é apoiador do presidente Bolsonaro, e como que o senhor, que ideologia política o senhor defende, né? Eu sou conservador nas minhas atitudes do dia a dia, sou conservador na educação dos meus filhos, inclusive, e agora acompanho a educação dos meus netos. Sou conservador em relação à religiosidade, sou conservador em relação à família. Então, eu tenho atitudes conservadoras. O interessante, muitas vezes, que o que eu vejo nas minhas andanças e nessa caminhada é uma loucura de agarrar ao presidente Bolsonaro, porque realmente o presidente Bolsonaro está fazendo um grande trabalho pelo país e combateu aquilo que nós mais odiamos, que é a corrupção. Eu sou Bolsonaro, eu voto em Bolsonaro e peço voto para ele, mas eu não faço disso daí um cavalo de batalha, não fico correndo atrás dele, dizendo para todo mundo, sou Bolsonaro para pegar carona nele. Não, eu quero que as pessoas do estado do Mato Grosso reconheçam a minha qualidade, a minha experiência, o meu conhecimento. Sabe que o Dr. Jorge Yanai, um médico de 50 anos de medicina, 43 anos aqui em Sinop, pode fazer pelo cidadão do estado do Mato Grosso, fazer com que toda essa nossa riqueza, porque o Mato Grosso é um estado muito rico, é o maior produtor de grãos do nosso país, o maior produtor de muitas coisas, o maior rebanho de gado, o maior produtor de algodão, um dos maiores produtores de arroz. Então nós temos uma riqueza muito gigantesca num estado que tem uma população pequena, mas geograficamente grande. Então nós temos que ter uma inteligência suficiente para que nós possamos dividir essa riqueza para podermos trabalhar e atendermos as situações mais necessitadas. Eu estive viajando agora numa cidade chamada Gaúcha do Norte, lá na região do Araguaia, e as pessoas me disseram que uma das coisas que mais perturbam elas não são só a educação, a segurança, as estradas, mas a saúde. Por quê? Porque uma gestante entra em trabalho de parto e, de repente, a criança entra em sofrimento fetal, precisa ser levada essa mãe 100, 150 quilômetros de estrada, muitas vezes estrada de chão, até ser atendido num hospital da região melhor localizado. E quando isso acontece, a criança já está em óbito e a mãe também com risco de correr. Então nós temos que criar um sistema de saúde para o estado de Mato Grosso, reconhecendo a diversidade que o estado de Mato Grosso tem. Nós não podemos comparar a medicina do estado de Mato Grosso com o estado de São Paulo, porque geograficamente nós somos diferentes. Então nós temos que criar um sistema de saúde pública dentro do nosso estado, Mato Grosso, modernizado, acompanhando essa modernização, essa tecnologia que tem. Nós temos que nos preocupar não só em fazermos os hospitais públicos, porque os hospitais públicos estão sendo construídos. Eu estive lá em Confresa, onde já estão começando a construir o hospital regional. Vai ser construído também o hospital regional lá em Alta Floresta, em Colíder, e mais um hospital. Mas eu sempre digo que o hospital não salva a vida. A construção do hospital regional só não salva a vida, mas é necessário. É preciso equipar ela de forma que a tecnologia moderna atinja essas regiões, porque a tecnologia moderna hoje facilita o diagnóstico e torna ela mais barata. Tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassonografia e cirurgias de vídeo, laparoscopia e lá no futuro, quem sabe até uma cirurgia robótica possa acontecer. Então tudo isso passa pela nossa cabeça, da forma que nós possamos fazer com que essa medicina moderna possa ajudar o povo mato-grossense. E doutor, ainda sobre esse assunto, qual que é a sua avaliação em relação à direita no Brasil? Ela está no caminho certo, está muito rasa, precisa se aprimorar mais? E ainda no sentido dessa pergunta, a gente vê que tem muita polarização política no país. Se fala muito numa eleição mais fervorosa, né, por conta desse conflito entre lulistas
e bolsonaristas. E uma coisa que chama muito a minha atenção é essa coisa do rótulo na política. Eu sou conservador, eu sou liberal, eu sou progressista. Será que esse rótulo, às vezes, não trava um pouco o debate por defender-se uma bandeira determinada de um segmento? Por questão ideológica, às vezes o debate acaba se fechando e se restringindo a uma determinada pauta, sem abrir os olhos para a amplitude dessa pauta por conta desse rótulo, ou conservador, ou progressista. Isso meio que me parece que acontece dos dois lados, né? Como que o senhor avalia tudo isso? Mas quando você fala em progressista, você fala pelo desenvolvimento econômico e social. Quando você fala da direita, você fala em um conceito. É um conceito muito mais conservador. Eu sou pelas atitudes. Eu acho que o ser humano tem que ter atitudes. Eu não me preocupo com o rótulo exatamente da direita ou centro da direita. Eu talvez me encaixe nessa denominação, mas o que eu sempre pauto é as atitudes. Minhas atitudes são atitudes de pessoas conservadoras. Não é que tenha que ser desse jeito, mas eu sou do tempo que na escola colocava a mão no aluno da frente, cantava o hino nacional para entrar dentro da escola, onde se aprendia organização social e política, onde não se falava em política partidária, mas instruía sobre o que a política significava na vida do cidadão brasileiro. Então, são as atitudes que eu tenho com a sociedade, de agir corretamente como tem que ser feita, não roubar, não usurpar, não tomar aquele dinheiro público, porque aquele dinheiro público que cada um vai roubar, vai estar roubando da educação do seu filho, do seu neto, está tirando a saúde do seu filho, talvez está deixando de salvar a vida de algum conhecido seu, porque ele está roubando, está fazendo uma corrupção. E eu sou contra a corrupção, eu sou pelo uso do dinheiro público de forma respeitada, que os impostos dele, que são muito caros no nosso país, sejam voltados para o seu benefício. Mas é pela atitude dele, minha atitude. Eu sou casado, 50 anos, com a mesma mulher, eu tenho meus filhos, são criados nessa situação conservadora. Meu filho é médico, minha filha é dentista, ele dá aula na Faculdade de Medicina, UFMT, no campus de Medicina de Sinop. Então, são crianças que eu vejo, meus filhos, que eu vejo que as atitudes tomadas por mim, os conceitos que eu tenho, são conceitos que eles carregam dentro deles e que estão dando certo. Então, eu não sigo o rótulo, mas eu sigo o conceito daquilo que é o preceito de vida que cada um tem, o conceito de como é que ele se comporta dentro da sociedade. Isso é muito interessante o que o senhor está falando, mas a gente percebe também que, por essa questão da defesa da própria linha ideológica, a gente percebe que um lado, às vezes, nega um símbolo nacional, a bandeira do Brasil, deprecia esse símbolo nacional, até depreda esse símbolo nacional, porque um outro grupo está usando aquele símbolo nacional. Eu acho que é isso que se perde, porque você acaba negando a sua própria pátria em defesa de uma linha ideológica que nunca deveria se discutir a importância da bandeira do Brasil, a importância de cantar o hino nacional, e a gente vê que o debate às vezes fica tão raso nesse aspecto que um grupo nega os símbolos nacionais só porque outro grupo enaltece esses símbolos nacionais. Eu acho que é aí que se perde o debate. Isso é o que você tem razão, e eu sempre falo isso para as pessoas, que falta para nós o nacionalismo. O patriotismo acabou. Ou o racionalismo também, né? Racionalismo, liga atrás, porque eu vi numa imagem de TV, uma brasileira, uma descendente brasileira, pisando sobre a bandeira nacional. Não, deplorável nacional, isso. Queimando a bandeira nacional. Eu tenho um hospital em Sinop, todos os anos, há muitos anos já, todos os anos, no mês de setembro, nós hasteamos a bandeira. Nós hasteamos a bandeira e respeito à bandeira. Isso nós fazemos independente da política. Eu sempre falo para as pessoas que falta para nós esse patriotismo, porque quando aconteceu aquele 11 de setembro nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de viajar alguns meses depois, e lá nos Estados Unidos eu não via nenhum carro e nenhuma casa que não tivesse a bandeira americana pendurada no seu carro, carregando a bandeira americana, e dentro das janelas das casas americanas, uma bandeira do seu país. Então, é isso que falta para o nosso país, o amor à nossa pátria,
o amor àquela terra que te acolhe, que te protege, que educa e alimenta os seus filhos e que nos dá oportunidade. Falta talvez esse que você diz, não, o conceito, né, do patriotismo. Essa é uma coisa que eu acho que não deve ser nem da direita, sei lá, da esquerda, tem que ser do próprio indivíduo. Do brasileiro, né? Do brasileiro. É o sentimento nosso. Sim, claro. O senhor está falando sobre a forma de agir, né, de cada político, de cada pessoa, tal, né, trazer isso, né, o rótulo, não ter rótulo e tal. E ainda sobre essa forma de agir, né, ainda nesse assunto da direita, o senhor considera que talvez falte um pouco de trato político, digamos assim, a alguns membros da direita que ainda agem de forma mais bruta, digamos assim? Eu acredito que a violência, o exagero, o extremismo não é bom para nenhum lado, né? Nem o extremismo para a esquerda, nem o extremismo para a direita. Você não pode dizer que alguns conceitos que sejam do centro-esquerda sejam errados. Então, o conceito em si, mesmo não praticado, o conceito vamos dizer ser bom, porque todos eles, no final, brigam pela igualdade. Só que, quando você parte para a ação, não existe muita dessa igualdade. Existe, assim, muito uma coisa que, eu vou combater os poderosos porque o poderoso aproveita. Eu não vou ajudar as famílias carentes porque eles deveriam trabalhar. Então, existe um exagero, um comportamento dentro do cidadão brasileiro que ele exagera. Eu acho que isso deve ser evitado, o extremismo. Eu sou contra o extremismo, tanto da esquerda quanto da direita. A direita extremista radical também não é bom para o país. Uhum. Doutor, como que o senhor avalia aí a questão da gestão, o governo Bolsonaro, né? Ele mais errou ou mais acertou nesse período? Eu sempre digo, eu voto no presidente Bolsonaro, estou satisfeito com o meu voto, mas não concordo com tudo que aconteceu durante o governo, com tudo que foi falado. Eu sou médico, vivi na época do Covid, eu tenho certeza absoluta de que ele acertou muito quando foi contra o lockdown, mas muitas vezes ele falhou em outras situações, como é o comportamento diante das vacinas, né? Mas o que eu vejo assim, que foi mais importante no governo dele, que ele quebrou um sistema que estava montado dentro do nosso país, que ia levar o caminho que hoje tem lá alguns países aqui da América do Sul, como Argentina, Colômbia, Bolívia. Então, alguns países que hoje, a Venezuela, que hoje vive numa situação muito precária, de povo saindo da sua terra. O senhor acha que a gente estava nesse caminho? Eu acredito que nós estávamos caminhando para esse caminho. É um caminho extremamente perigoso para a nossa nação. E o que eu assim, mais admiro, e eu acho que nós estamos no caminho certo, é o combate à corrupção. Acabou-se essa corrupção maciça que havia, desenvergonhada. Às vezes a corrupção era tão clara que parecia uma coisa muito comum, uma coisa assim, natural, né? Aceitável. Tem que ser desse jeito, a pessoa né? não era assim, ladrão, né? A pessoa era esperta. Mas a pessoa ainda fala que não é ladrão. Mas é por isso que eu tenho, nas minhas caminhadas, eu tenho falado assim, que nessas eleições, com esse mundo moderno, é muito fácil. Você quer votar num candidato, procura o passado dele, lá, digita ali na internet e vê o passado dele. Uma pessoa que tem 20, 30 processos na justiça não é gente boa, não é seu candidato ideal. Porque ninguém inocente tem tanto processo nas costas assim. Tem tanta gente boa, tem tanta gente competente na política tentando entrar. Eu faço muita palestra nas faculdades e nas universidades, e eu sempre digo para os jovens, vocês têm que entrar na política. Mas política é para sem vergonha, para ladrão, para corrupto. Não. Enquanto vocês deixarem. Mas quando vocês exercerem o voto, vocês se apresentarem lá como pessoa boa, é só assim que vão salvar o nosso país, modificando essa estrutura que é montada para roubar o nosso país, para roubar a saúde da nossa população, para roubar a educação dos nossos filhos e dos nossos netos. Eu acho que é isso que nós temos que combater. Doutor, o senhor tem uma extensa carreira na medicina, né? E como o senhor avalia
à defesa de alguns políticos, ao aborto e também da maconha, que são duas pautas muito defendidas pela esquerda. É possível debater esses dois temas sem partir também para o extremismo e saber avaliar cada um deles, pensando no coletivo, na sociedade? Como que o senhor avalia isso? É uma forma muito simples. Eu sou contra o aborto. Eu sou contra a liberação da maconha. Porém, o aborto, quando em situações especiais, que o Conselho Federal de Medicina já aprovou, que é a anencefalia, estupro, todos esses casos, que é permitido por lei, eu sou a favor também. E quando você fala em maconha, quando ele é usado para fins medicinais e vai beneficiar a população, aí eu também acho que nós temos que ir pelo lado da medicina. Mas, em princípio... É o que já está hoje liberado, que o senhor fala, né? Então, já é liberado. Quando fala, se eu sou a favor do aborto, não, sou contrário ao aborto, sou contrário à liberação de qualquer tipo de droga. Mas quando se usa, fala em casos específicos, como é o determinado pelo Conselho Federal de Medicina, eu acho que é o racional. E quando é utilizado como forma medicinal, tirado todos os efeitos tóxicos, eu acho que tudo é confortável para a população. Mas só estendendo um pouquinho esse assunto, até colocando você também como mulher nessa questão. Uma vez eu vi um líder religioso que inclusive se manifesta a sua linha ideológica como conservador e direita, que é o Silas Malafaia. Ele falou um negócio uma vez que ele é contra a liberação do aborto, e ele disse assim que o que a mulher deve fazer, a mulher vítima de aborto, é ter a criança e colocar para adoção. É muito complicado debater esse tipo de assunto, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que tem a violência contra a mulher, tem também, talvez, uma outra questão psicológica que envolva aí uma mulher fazer toda uma gestação de uma criança, ter à luz a esse filho, dar à luz a esse filho, e depois colocá-lo à adoção. O que o senhor pensa disso, desse posicionamento, desse aconselhamento? Eu sou contra. Eu sou contra porque... você ter um filho e depois dar para adoção não deve ser uma tarefa muito fácil. E outra que uma pessoa que é vítima de estupro, é muito comum ter um monte de parte da sociedade ao lado dessa pessoa até ganhar a criança. Depois que ganha a criança, ninguém está lá para dar cesta básica, ninguém está lá para ajudar a criação, ninguém está lá para dar abrigo, roupa ou educação para essa criança. Então, eu acredito que essas leis exigentes hoje são as leis suficientes e inteligentes, que não são pétreas, porque o mundo pode mudar. Então, eu acho que a própria Constituição já diz, né? Tirar uns 4, 5 artigos que são imutáveis, não se pode mudar nada, nenhuma vírgula, o resto tudo é mutável, dependendo da situação do país. Hoje, nós podemos estabelecer uma porcentagem de área ser aberta para a produção de alimentos. Mas daqui a 50 anos, nós não podemos viver com essa lei, porque a população vai ter multiplicado alguns bilhões. Então, nós vamos ter que abrir mão para a sobrevivência da humanidade. Então, as leis nunca devem ser amarradas, pétreas, a não ser algumas que fala, né, da Constituição brasileira, por exemplo, que é uma Constituição fantástica de 88, que fala sobre os direitos individuais e aquilo que fala o poder emana do povo. Né? Doutor, só para fechar esse assunto, punição para o estuprador, que é um crime que destrói a vida de uma mulher, destrói a vida de uma família, causa estragos, talvez às vezes até que irreparáveis. O senhor é a favor de que tipo de punição? O presidente Bolsonaro fala também sobre a castração química. O que o senhor pensa sobre a punição para esse tipo de crime? Eu acho que a punição para um indivíduo que comete o estupro, ele é tão odioso e hediondo quanto uma pedofilia, que é outro tipo de crime que não se perdoa, nem bandido não perdoa esse tipo de crime dentro da cadeia. Acho que deve ser com penas os mais pesados possíveis, né? Deixando ele longo tempo na prisão, como fazem nos outros países. Eu, sinceramente, nunca
pensei nessa possibilidade de castração química. Eu confesso que eu não cheguei a pensar. Mas eu acho que é uma punição, deixando ele longe da sociedade, preso no presídio por uma longa temporada. Eu acho que é o suficiente. Existem países que isso dá uma perpétua para a pessoa. Ou a pena de morte também, né? Ou pena de morte. Mas a pena de morte eu acho que é um extremo que para a nossa sociedade brasileira não temos essa preparação para a pena de morte. Mas um indivíduo que permaneça a vida inteira preso na cadeia, longe da sociedade, sem poder praticar mais o mal e pensar pagando pelos seus erros, todo dia pensando dentro do presídio, porque a vida do presídio também não é fácil, né? Acha que está preso, mas não está morto, não. A vida do presídio é horrível. Quem visitou o presídio, eu já visitei vários presídios, como médico, às vezes para fazer exame de saúde do paciente, aquilo é pior que vida de animal. Então eu acho que uma punição severa, uma punição que afaste um indivíduo dessa natureza da sociedade é o suficiente, na minha opinião. Só um comentário, essa questão dessa discussão pela liberação do aborto, né, que essa discussão ela não é para os casos que já estão valendo, que são casos de estupro, casos de malformação, casos de risco à vida, né? Isso é uma liberação para que a mulher decida, eu vou abortar com até tantos meses e tal. A gente vê que hoje, isso até assusta, porque hoje a gente tem um debate muito grande, a gente tem leis muito fortes, rigorosas, em questão da causa animal. A punição por maus tratos a animais, né? Mas enquanto a gente aumenta essa punição, tem essa discussão por causa animal, por maus tratos animais, parece que em certo ponto a gente está regredindo na causa humanitária, né? Isso chega a assustar realmente, né? E só completando ali, voltando um pouquinho na questão, que o senhor estava falando da esquerda, o senhor disse que essa gestão, esse governo tirou o Brasil de um caminho que estava indo tipo o modelo da Venezuela, né? Na sua avaliação, caso a esquerda volte à presidência, o que pode acontecer? Primeiro, eu acho que não vai vencer. Eu acho que eu ando nas ruas e vejo assim a opinião das pessoas, e eu vejo assim um ex-presidente que tenta voltar à presidência, não pode sair na rua, não pode entrar no restaurante, que chama ele de ladrão e expulsam ele do recinto. E vejo o outro que não pode sair na rua, que já querem abraçar e tirar fotografia. Então, se a verdade dos fatos prevalecer, eu tenho certeza absoluta de que o presidente Bolsonaro continuará por mais 4 anos governando esse país, e ele vai dar uma solidez necessária, porque ele, de certa forma, afasta cada vez mais a possibilidade da esquerda dominar o país. Eu não penso em outra possibilidade, eu só penso nessa possibilidade, que o Brasil só tem esse caminho, que é o caminho que combate a corrupção, o caminho que luta pela verdade e pela família. E a luta pela família e a luta pelos nossos direitos o presidente Bolsonaro. A gente está com um tempo aqui curto também, né, candidato? Gostaria que o senhor falasse aí sobre as suas principais pautas para o Senado. Eu tenho várias, mas eu vou citar 3 que eu acho muito importantes. Nós temos aí 11 milhões de brasileiros sem emprego, mas que poderia ser melhorado se, ao invés de universidades que fornecem diploma, a educação tivesse um comportamento diferente, com escolas técnicas, preparando mais o trabalhador para os empregos que existem hoje em pauta, que ganham muito dinheiro. A tecnologia nas fazendas, nós temos aí na construção civil, nós não temos pintores, legista, não temos encanador, não temos garçom, temos uma série de pessoas que poderiam ser inseridas no trabalho da sociedade se tivesse o treinamento. A educação deveria ser voltada bastante para o ensino técnico. Na infraestrutura, nós temos que ter, aqui no estado do Mato Grosso, uma duplicação dessa BR-163, porque 70 mil veículos passam todos os dias, foi arrecadado 500 milhões em pedágio e nada foi feito que beneficiasse
a nossa população. Tenho vindo de Sinop a Cuiabá ultimamente várias vezes. Não tem uma viagem que não tenha pelo menos 3 acidentes na estrada. Nós precisamos da duplicação urgente e nós precisamos, acima de tudo, essa ferrovia, que é a ferrovia que vai fazer a ligação intercontinental, que é Centro-Oeste, que é o FICO, e que nós temos que, principalmente, temos essa ferrogrão, que vai de Sinop até o porto de Miritituba, que são 900 quilômetros. Já custou 10 bilhões, agora já são 21 bilhões. Mas eu tenho certeza absoluta de que, se ela for concretizada, ela vai trazer um benefício imenso para o nosso país. Hoje a produção do Mato Grosso, a produtora de grãos, 60% nós descemos com essa produção até o Porto de Santos, Porto de Paranaguá, subimos 5 mil quilômetros de costa brasileira, atravessamos o Canal do Panamá para alcançar o mercado exterior. Com essa ferrovia nós vamos ter uma competitividade muito grande. Teve um partido, o PSOL, que entrou com uma ação dizendo que ela afeta o meio ambiente. Não, ela não afeta o meio ambiente porque essa ferrovia é desenhada paralela à rodovia. Se todas as licenças ambientais já foram concedidas para construir a rodovia, ela deverá ser para a ferrovia também, porque a ferrovia utiliza menos espaço, ela gasta menos combustível e também elimina menos gases tóxicos e faz com que o meio ambiente seja protegido. Mas a minha pauta mais importante seria a pauta da saúde. Essa pauta da saúde, aproveitando essa modernização, fazer com que o Estado de Mato Grosso possa acompanhar a modernidade, fazer com que, de alguma forma, e eu tenho a ideia de interligar todas essas cidades pequenas, a capital, a uma central regional, para que nós possamos fazer diagnósticos precoces, para que nós possamos ter exames como ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética, muito mais rápido do que atualmente. Fazer com que essa medicina possa aproximar dos lugares mais longínquos. E também fazer com que o Hospital de Prevenção de Câncer possa ter nos 4 quadrantes. Nós estamos fazendo uma agora, terminando de construir o Hospital de Câncer de Barretos, o Hospital do Amor, na região de Sinop, vai atender 32 municípios. Está com 75% pronto, já atendemos milhares de pessoas, temos 3 unidades móveis andando toda a região. Vai sair uma em Rondonópolis e deveria sair outra em Barra do Garças e outra em Cáceres. Então tem muita coisa na saúde que poderia ser feita e que poderia melhorar a vida do cidadão mato-grossense. É só agir com inteligência, agir aproveitando essa modernização que o mundo nos oferece. O mundo nos aproxima e essa tecnologia também tem que ser aproximada. Então, fazer com que essas longas filas que hoje existem filas para fazer o exame de ultrassonografia, tem gestante que está marcada a ultrassonografia, quando ela é chamada para fazer ultrassom, a criança está com 1 ano e meio, 2 anos de idade. Nós temos aí filas de cirurgias de fraturas, cirurgias ginecológicas, cirurgias gerais, esperando numa fila gigantesca. Então, essas filas têm que ser eliminadas e, para isso, deve ser feita uma participação da medicina privada também. Se houver uma participação da medicina privada para auxiliar a medicina pública, desde que o governo seja sensato e sensibilizado e retire da medicina privada um pouco de impostos, eu acho que nós podemos entrar num acerto com que a gente da medicina privada possamos ajudar a medicina pública a eliminar essas filas. Ninguém quer ganhar, ninguém quer ter lucro, mas pelo menos pagar as despesas para que nós possamos trabalhar em conjunto. Muito agradecida pela sua entrevista, um prazer receber o senhor aqui no Conexão Poder. Fico presente do Conexão Poder ao senhor, espaço aberto para suas considerações finais aí ao eleitor. Eu agradeço muito ao Conexão Poder, agradeço a vocês pela oportunidade que vocês me dão aqui, porque nós estamos sem tempo de televisão, sem tempo de rádio,
E a única oportunidade que nos torna iguais aos outros candidatos é o que vocês fazem para nós. E eu diria que você não faz isso pelo Jorge Anay, mas faz pela democracia do nosso país, tornar todos os candidatos iguais. E dizer a você, eleitor do Estado do Mato Grosso, tudo está muito fácil para escolher o seu candidato. Não vote em gente corrupta, busque o passado dele. Não vote em quem está em delação premiada, não vote em quem tem o seu passado obscuro, porque quem faz a corrupção está tirando o dinheiro que vai para a educação do seu filho, vai para a educação do seu neto. Quem faz a corrupção, quem é taxado corrupto, está com 20, 30 processos na justiça, é porque roubou vidas, roubou a oportunidade de uma família ter seu filho, seu irmão, sua mãe, seus pais serem tratados com decência, com dignidade. Então, dia 2 de outubro, nós temos a grande oportunidade de fazer valer o nosso voto. A única ocasião em que todos nós brasileiros, independente da idade, da classe social, se é abastado ou não abastado, se teve a oportunidade de ter um diploma ou não, nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais e nós temos que juntar as nossas forças para eleger pessoas decentes para governar o nosso país e ajudar a governar o nosso país. Eu sou Jorge Anay, sou médico, sou senador da saúde, meu número é 270 e peço seu voto. Tá certo. Obrigada, candidato. Obrigada, Leandro. Obrigado. E obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E